Deus abençoe, pessoal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, me usa pela sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Então, o sorteio da palavra foi 1 Coríntios 10, 12, que fala assim, o óculos até caiu, hein? Misericórdia. O óculos caiu da minha cara. Como é que pode isso? Eu dei um tapão na minha cara. E o óculos caiu. Jesus Cristo, será que tem aqui, meu Pai? Tá, o sorteio foi 1 Coríntios 10, né? 12. Então, ele fala assim, ó. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possa suportar. O caderninho de versículos saiu só o 12, tá? Aí, como eu vim para a Bíblia, como de costume, eu continuei, né? Meditando aqui e terminei. Aí li o 13 também, para dar um entendimento melhor da palavra. Mas o versículo que foi sorteado dentro do caderninho de versículo é só esse, parece muito fácil, né? Para cautelar, né? Para ficar sempre assim com o pé atrás, nunca se achar muito santo, nunca acreditar muito, né? Nas suas obras, na sua santidade, não se fia nisso. Né? Eu até costumo tanto falar, né, que a nossa justiça é trapo de imundície para Deus, e as pessoas até falam, de tanto a senhora falar isso, eu já guardei. Mas é verdade. Então, quando a gente... eu tenho muita preocupação de ter uma certeza tão absoluta, sabe, de que tá tudo certo na minha vida espiritual, de que eu tô enxergando, e que eu tô de pé, que não tem nada que vai me derrubar, porque eu já cheguei no ápice da santidade, da santificação, e não é bem assim. A gente não tem essa visão completa, então a gente tem que buscar. Acho que até por isso que o óculos caiu da cara, né? Que a gente tem que ter muito cuidado. Toda vez que eu sento aqui, é como se eu fosse parir um filho. Eu não tenho certeza absoluta de que Deus, né, não tá me julgando por algum pecado, porque Deus fala que Ele não veio para julgar, veio para salvar. Mas quando você tem essa certeza, né, de que Deus é com você, de que Ele já abriu os selos, que Ele já te deu uma revelação da palavra, que você realmente tem essa intimidade com Deus, existe sim, todo o tempo, um julgamento. Não é para que... Deus não está aqui para te julgar e te condenar. Muito pelo contrário, você vai ser julgada de acordo com o que você faz. Porque se você, por exemplo, conhece esses preceitos e você, por exemplo, vamos botar 1 Coríntios 13, né? Eu conheço bem esse capítulo e eu sei que sem o amor eu não consigo caminhar. Um dos... a pessoa fica muito atrás, né, dos dons do Espírito Santo. Um quer ser batizado em língua, outros querem ter unção para pregar, outros querem ter unção para cura. Cada um busca, né, de Deus o que eles acham melhor. E a gente tem que ter muito cuidado, que ninguém, né, é o atributo, né, de 1 Coríntios, o maior atributo, o maior dom é o amor. E isso aí pode fazer muito crente, né, que já chegou no degrau assim mais elevado da fé, né, e Deus já está usando essa pessoa tremendamente. Ele já tem outros dons, né? Obviamente, quando nós começamos a galgar essa fé, a gente é muito trabalhada nesse amor. E aí a gente vigia mesmo, a gente, né, tem muito cuidado para não faltar com amor ao próximo, para não amar, né, mais o próximo também do que a si, porque também a gente falta com amor, como eu preguei semana passada. Se a gente faltar com amor, né, a família, a nós mesmo, né, e ter medo das pessoas, querer ajudar as pessoas, né, porque quer estar bem na fita, né, quer fazer algum trabalho assim missionário porque quer aparecer,
ela não está nem respeitando o seu tempo, ela não está respeitando a sua limitação. Ela entende que quanto mais ela trabalhar, mais o nome dela crescer no ministério, mais Deus está ali abençoando. Olha, tem bênção que até dentro do ministério vai ser maldição. Olha que confusão que eu fiz na cabeça de vocês, né? Tem bênção que vai ser maldição. Tem coisas que parecem bênção, mas que na verdade não são. É maldição. Por quê? Tudo que você plantar, você vai colher. Não tem regra, não tem via de regra. Isso é fato. Tanto o ímpio, né? Tanto, no caso, até o perverso, tudo que ele planta, ele colhe, como o justo, né? Como o mal. Tudo que você planta, você colhe. Deus, ele fala que ele faz nascer, né? Nascer o sol, tanto na piscina do ímpio, como na piscina do justo. Quer dizer que ele não faz dissensão, ele não faz separação. Ele é justo. Se ele faz nascer o sol é para todos, né? Só que o que você planta, mesmo tendo sol, muitas vezes não vai ter um crescimento, do mesmo crescimento do que o justo. Por quê? Porque depende da sua terra, como você prepara a terra, como você aduba a terra, né? Então, a questão não é que Deus não vai dar o sol. Deus vai dar o sol para que você plante. Mas, infelizmente, o que você está plantando, que no caso, né? Você vai lá plantar do jeito que você quer, sem amor, aquela plantação. Você vai plantar de qualquer jeito, porque você está acostumado, né? O sol está sempre ali à sua disposição, a semente está à sua disposição. Mas toda a diferença, né, você vai ter uma diferença entre o ímpio e o justo a partir da hora que você prezar por essa semente, agradecer a Deus esse sol, agradecer a Deus essa terra, né? Não é uma questão de que ele também tem os mesmos atributos que eu. Você pode ter todos os dons, mas se você não tiver amor para fazer esse trabalho missionário, você vai atrofiar. Você pode crescer muito rápido. Você pode ter muitas bênçãos no seu ministério que vai se tornar maldição. Por quê? Eu não sei se eu estou complicando, que eu nem comecei a ler, então eu estou tentando entender o que Deus quer falar. Primeiro eu começo muito enrolada no princípio, depois vai se desenrolando no decorrer da pregação. Eu estou tentando entender o que Deus quer, tanto de mim quanto de vocês. Então, o que eu estou falando? Que parece tudo muito simples. Você tem as mesmas oportunidades que um justo. E o justo a mesma que o ímpio. Mas o que vai prevalecer é como você vai usar essa oportunidade. O seu coração, se ele vai estar subjugado a Deus, né? Se vai ter um amor sacrificial pelas almas, né? Ou se você vai pensar em você, se você vai ser um ser egoísta. Primeiro que Deus quer, é claro, primeira coisa, você tem que amar a Deus e amar o próximo, certo? Mas como você vai amar o próximo se você não se ama? Se você está passando o próximo na sua frente, Deus também não se agrada. Deus quer que você tenha tempo para você. Se você não ama você não tem condições. Foi o que eu falei na semana retrasada, de amar ninguém. Você não está pronto psicologicamente, emocionalmente para ajudar ninguém. Então, muitas vezes as pessoas ela vai renunciar tanto pelo próximo que não vai agradar a Deus. Então, vamos renunciar, sim, mas primeiramente para nós crescermos nessa fé, tá? Vamos renunciar o nosso tempo, muitas vezes de uma distração, de um entretenimento, para quê? Para levar a mensagem de Deus. Mas essa mensagem, primeiro, ela tem que ser trabalhada dentro do seu coração. Por isso que muitas vezes eu me enrolo muito no princípio, porque eu nunca sei que Deus quer falar com cada um de vocês, ou até comigo mesmo. Eu não tenho nenhuma visão aqui. Como eu falei, não tem pauta, não tem rascunho. Então eu tô
né? Igual vocês aí, tão perdida quanto vocês. Mas eu tenho que entender que essa pregação, primeiro, ela tem que ser trabalhada no meu coração. Na hora que eu ouvir, eu tenho que falar, será que eu estou entendendo o que Deus quer de mim? Né? Se eu não me amar, né? Se eu fizer tudo de uma forma louca pelo reino, eu tô deixando de amar a minha família. Porque quando eu não me amo, eu prejudico a minha família, claro. Você é uma coluna, você é um sacerdote, você está sendo levantado não somente para você, mas para a sua casa, é a sua vertente, é a sua extensão, né? Aí engloba tudo, os irmãos, os filhos, netos, né? Não sei, o marido ou a esposa, engloba tudo. Então, quando você deixa de se amar, porque você quer ganhar alma, você quer crescer, você quer bênção, não porque você ama o próximo, tá? Você ama a você de uma forma egoísta, foi o que eu falei no início lá. Parece que você quer bem aquelas pessoas que você prega, que você ajuda, mas não, você quer resposta de tudo que você está fazendo por esse próximo. Então é um egoísmo, tá? Aí entra aquele negócio, Deus vai entender que você não ama a você e nem o próximo. E se você não ama você, você não tem condições de amar ninguém. Se você não consegue amar o próximo, você não ama a Deus. Então é um combo de maldição. O que parece bênção vai se tornar maldição. Então você vai ter o mesmo problema, tá? Daquela historinha, né? O mesmo problema quando Jesus fala, olha, não ande, né? Não ande fora da palavra. Porque se você andar, você pode até andar bastante, peregrinar bastante, né? Sem Jesus. Mas vai acontecer que vai lá no final, essa casa, esse alicerce não vai ter fundamento, né? Vai ser um alicerce construído na areia. Não tem uma fundação sólida em Jesus. E vai se desfazer, né? Vai se desfazer e você não vai entender por que você caminhou tanto e chega no final, você vai ter a mesma sorte do ímpio, do perverso. Porque o perverso é assim. Tem muito crente, muitas pessoas que segue essa linha de raciocínio, fica pensando, né? Uma cobiça, né? Começa a cobiçar o que é do outro. E tem crente assim, que vê o ímpio crescendo, sendo abençoado, e né, vai caminhando, mas ele não consegue enxergar o final. Ele só enxerga aquela corrida que o ímpio tem pelo sucesso, pela fama, pelo crescimento, mas ele não consegue ver a hora da queda, ele não consegue enxergar. Então isso acontece muito também com o crente. Porque as pessoas falam, nossa, olha como é que aquele pastor está crescendo, olha como é que ele ganhou seguidor, olha que bênção, olha como ele opera milagre, ele está fazendo grandes maravilhas no nome do Senhor. Eu não estou nem falando que ele não está. Porque o dom que Deus derrama em nós, sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida, ele não tira. Ele não vai retirar, tá? Ele não é igual o diabo, que ele promete uma coisa, ele a dá por um certo tempo, né? Muitas vezes ele te usa como um cavalo, né? E passado uns 5 anos, 7 anos, ele vai lá e te derruba, né? Ele brinca com você. Mas Deus não. Todo que ele te entrega, você, né, vai continuar. Muitas vezes vendo algum resultado da sua oração, você vai vendo o ministério, de repente pode até parecer que está crescendo. Mas não é Deus. Olha que interessante. Não é Deus. Deus não bota peso nas costas de ninguém. Muitas vezes o crescimento que está tendo são pessoas, aquele negócio, pessoas que querem muito igreja lotada, mas não estão preocupadas com quem é que está lotando a igreja, quem é que está sobrecarregando a igreja. Que tem pessoas ali que são enviadas pelo diabo para sobrecarregar o pregador, né, o ministro de Deus, para tirar o tempo dele. Eu falo para você, tem um escritor que eu não leio, eu não gosto de ler, vou ser sincera, eu leio a Bíblia pela misericórdia, peço a Deus força para ler e meditar na palavra, mas não sou uma pessoa, né, que vivo num algoritmo, tipo assim, olha, eu tenho um compromisso de ler a Bíblia, vou ler uma vez, vou ler duas, vou ler três. Não, eu não consigo fazer nada de uma forma mecânica para Deus. Se eu não pegar a Bíblia e abrir aqui de uma forma aleatória e ler e meditar,
ela vai se tornar chata para mim. Tá? Então, eu tô falando desse escritor, Mike Murdock, ele cita uma frase dentro do livro dele, a seguinte, ele fala assim, olha, quem não respeita o seu tempo, não te respeita. Então, se você olhar essa frase e colocar na sua vida, você vai ver que muitas das pessoas que estão dentro da igreja estão ali desrespeitando um ministro, uma autoridade, um profeta, um pastor, tá? Porque eles estão ali para tomar o seu tempo com questões vazias. Eles não têm um verdadeiro comprometimento na palavra. Eles não querem crescer espiritualmente. Eles estão ali para sobrecarregar a igreja. E aí, isso tem acontecido dentro da igreja. As pessoas estão muito preocupadas em superlotação, mas não estão preocupadas quem são as pessoas que estão ocupando aquelas cadeiras, né? E muitas vezes desfaz de pessoas, né? Aquelas pessoas mais simples, porque, né, aquele negócio, tem pessoas que elas vivem dentro da igreja, mas elas não crescem. Tem lá muitos anos, até dizima, tem um comprometimento, né, em dizimar, em ofertar a igreja, mas é como se fosse uma sociedade, né, com um clube, né, social, de uma forma social. É o passeio dela, ela não tem outra diversão, né? Então ela se comprometeu, tem pessoas assim muito mecânica, né? Ela vive aquela rotina, eu não sei se eu posso dizer metódica, eu não sei. Tem pessoas que elas vão envelhecendo, vou botar metódica, elas se tornam um ser assim, que elas têm um compromisso e ela vive aquele compromisso até o dia da morte dela, mas de uma forma religiosa, mecânica, sem amor. Sem amor. E são essas pessoas que estão paralisadas, estagnadas dentro da igreja, que está trazendo um peso maior para a igreja. Porque são pessoas que não têm compromisso, não ganham alma, não salvam as suas famílias, não pregam a salvação dentro das suas casas e ainda levam um problema para o pastor. E aquilo ali não é uma questão assim de um ano, não é um princípio de carreira do crente. Não, ele sempre é um problema, ele sempre tem problema, ele sempre é um problema para todos. E aquilo ali toma muito tempo de um pregador. Porque a pregador lá deu um conselho hoje, passa daqui um mês, 15 dias, ela está com outro problema, ela nunca resolve, né? E ela sempre leva o problema dela, né, o abacaxi dela para o pastor ou para qualquer outra autoridade da igreja descascar. E aquilo ali toma tempo. Você fica sempre, o diabo levanta uma pessoa para tirar o teu tempo, para não respeitar o seu tempo. E aí entra essa frase do Mike Murdock, que não respeita o seu tempo, não está te respeitando. Então eu falo, aí o que acontece? Muitas vezes a gente confunde, né, essa falta de amor, né, com a nossa vida, com o nosso ministério, com amor ao próximo. Então a gente tem que saber muito separar, porque eu lido com pessoas e eu sei que se eu deixar que eu não tenho tempo nem para pregar, nem para ler, nem para meditar na palavra. Porque com certeza o meu telefone não vai parar. Então a gente tem que pensar, não, eu tenho que ter tempo para buscar Deus, tenho que ter tempo para minha família, eu tenho que ter tempo para mim. Até se você pegar o seu tempo e doar muito para os seus filhos, para sua esposa ou para o seu marido, né, de uma forma assim, leviana com você está faltando com amor a Deus. Porque para você ser uma pessoa super usada por Deus, você não pode ter esse interesse, né? Eu estou falando agora aqui com autoridade espiritual, né? De fazer eu quero que o meu ministério cresça. Muitas vezes você não tem uma igreja, mas Deus te use em algum ministério como, né? No meu caso, né? Sou uma pessoa que eu trabalho para Deus, para levar a ovelha para o céu, não para a igreja. Eu tenho uma responsabilidade com Deus, sim. Eu tenho que fazer, né? O máximo para ganhar almas. Eu preciso fazer essas dracmas se multiplicarem. Eu não posso pegar o meu dom, o dom que Deus me entregou, essa dracma, esse valor e guardar debaixo do colchão. Claro que não. Obviamente, eu vou ser responsável por esse dinheiro não ter rendimento. Por Deus entregar um dom e eu simplesmente pegar ele, né?
e viver a minha vida do jeito que eu quero, sem a responsabilidade de ganhar alma. Meu patrão é Deus, mas primeiramente ele vai olhar para mim. Como é que eu estou? Eu estou sobrecarregada, eu estou cansada, eu não estou mais suportando tanta responsabilidade. Então, aí eu venho esfriando, ao ponto de tropeçar, né? Eu não tive cautela, eu estava realmente, né, vivendo o melhor no ministério, mas chega uma hora que eu começo a despencar, a cair. Porque aquele peso que eu achava que aquilo ali, quanto mais responsabilidade, mais crescimento. Não. Quanto mais fé, mais crescimento, mais resultado. Então é tudo pela sua fé. Não é muitas vezes um resultado imediato. O fato de você ter fé não quer dizer que vai ter resultado, muito pelo contrário. Muitas vezes você vai ter uma fé para caminhar, uma fé tremenda, né? Você vai fazer, é isso que eu tô falando, não adianta fazer nada com a força dos braços, né? Você vai fazer tudo por amor a Deus, por amor mesmo às almas, mas sempre se colocando em primeiro lugar. Eu tenho que amar a mim, a minha casa, a minha família. Meu ministério começa dentro da minha casa e depois, né, vai refletir tudo o que eu faço dentro da minha casa, vai refletir nas pessoas que eu aconselho, que eu prego, que eu ministro, que eu oro, né? Mas tem que primeiro olhar para mim. Então tá, se você faz tudo isso certinho, amém. Mas aí também vai ter aquele crescimento que não foi Deus que deu, que são pessoas para tirar a sua paz, tirar, né, o seu tempo. E se isso acontecer, você pode perder a comunhão com Deus. Porque nós precisamos de ter paz, né? E muitas vezes a gente acha, né? Ah, não, agora eu tenho que dar resultado, né? Deus derramou unção sobre a minha cabeça e muitas vezes não está sabendo usar a unção que Deus deu. Porque Jesus, a primeira coisa que ele fazia, em todo lugar que ele ia, primeira coisa, ele pregava o evangelho. Ele pregava com responsabilidade o evangelho. Aí sim, ele ia fazer a separação. Quem ouvia e quem escutava, né? E ele falava em parábola de uma forma, né, para que as pessoas entendessem que precisava meditação, compromisso em ouvir e deixar aquela palavra crescer, né, no coração. Então não depende de você para fazer esse crescimento da semente, não depende de você. A sua tarefa a sua responsabilidade é plantar, né? É bater, é pregar. Essa é a sua responsabilidade. O crescimento não depende de você. Aquilo ali é Deus que vai dar. Então, agora, como que Deus vai... Eu estou falando agora com autoridade espiritual, então eu vou mostrar dessa forma. Como Deus vai fazer crescer a sua igreja, né? Se você se coloca como Deus. Aí Deus se afasta. Porque você planta, você água e você faz, né, a igreja crescer dessa forma. Dando atenção a pessoas que não precisam. Porque se essas pessoas buscassem a Deus, você tem que ensinar, né, a elas buscarem a Deus, a mostrar o caminho, né? E aí, a hora que você mostra, você não tem mais responsabilidade dessa vida. Você não tem. Se você prega e mostra o caminho, como ela faz para ela crescer espiritualmente, que tem que ler Bíblia, que tem que ter compromisso, não com a igreja, mas com Deus, que tem que buscar pela sua casa, você vai ficar tranquilo, porque você já não tem culpa de sangue. Temos que confiar em Deus. Olha, a partir da hora que eu planto, né, que eu pego essa sementinha e coloco na terra, eu tô com minha consciência tranquila. Eu não tô preocupado. Eu não tô aqui falando com só uma alma.
são com muitas pessoas. Eu não posso ficar só batendo na mesma tecla. Então, aí entra a sensação de medo, né? Ai, meu Deus, mas eu vou perder seguidor se eu não ficar falando sobre isso, porque isso aí, as pessoas gostam de ouvir esse tipo de coisa, esse tipo de profecia, que vai acontecer, que vai bombar e que vai dar certo. Não posso. Eu estou pregando para a salvação de uma alma. Então, são pessoas que não conhecem Bíblia que estão precisando me ouvir. Então, a igreja, infelizmente, elas estão gastando tempo com pessoas que não vão dar fruto, não vão ajudar a igreja a crescer. Estão perdendo tempo. Tem um bocado de pessoas. Olha, fala uma coisa, são pessoas profetas mesmo de Deus, que estão dormindo debaixo de marquise. Então, o nosso tempo tem que ser de qualidade para esse tipo de pessoas, que não têm oportunidade. Ah, não, mas isso aí não vai dizimar, não vai ofertar a igreja. Não. Isso aí vai levar almas para a igreja. Muitas vezes vai passar anos sem ter um tostão. Mas se você pregar, né, dar um tempo de qualidade para uma pessoa dessa que entrar dentro da igreja, são essas pessoas. Então a gente tem que ser visionário. Tem que olhar e falar, peraí, é isso que eu estou te falando. Aí nós precisamos estar conectados, né, com o Senhor, para Ele dar essa visão. Entra uma pessoa e a gente sabe quando é um profeta que está extraviado, quando é uma pessoa de Deus que está desligado do corpo. Por isso que eu estou lendo isso aqui, que eu fiquei só em 1 Coríntios mesmo, 10, né, versículo 12, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia, nesse sentido. Muitas vezes nós queremos fazer muita coisa com a força dos braços, né, Deus não está nisso. E temos que estar interessada nas pessoas que realmente vão levar outras almas, né, para dentro da casa do Senhor. E não adianta ficar preocupada com agora. A gente tem que plantar para colher no futuro. Investir, né, para depois. Você deposita agora e você vai sacar depois. Então não fique muito preocupado. Ah, mas essa pessoa, ela não tem nada para oferecer dentro da igreja, né? Ela vem, mas ela vai dar muito trabalho. São pessoas que a gente, né, gasta, emana muito tempo. Olha, pode ter certeza que esse tempo que você vai gastar agora, você vai colher depois. E são pessoas que vão realmente correr atrás de almas para encher a igreja. Pessoas que querem realmente, né? A hora que se converte uma pessoa dessa, não tenha dúvida que Deus vai usar. Então a gente tem que ter essa visão, né? Tem que olhar e falar, pô, o cara dá lucro, o cara é bom de trabalho, né? É isso. Eu não sei nem por que eu cheguei nessa conversa toda, né? Mas eu li 1 Coríntios 10 e depois eu li Eclesiastes 10. Ah, não, 1 Coríntios 10, 12, e depois eu ia ler Eclesiastes, que eu abri aqui, 10, do 1 ao 3, né? Eu vou comentar do livro de Eclesiastes, né? Que ele fala, a gente tem que ter essa sabedoria, eu tô falando de sabedoria, a gente entender que muitas vezes as coisas estão na cara, mas a gente não consegue enxergar. Porque a gente vê, né, o que está ao nosso redor, a gente não consegue ver além do Senhor Jesus, consegue. Então você vê pessoas que vão te trazer problema, isso não só dentro de igreja, mas dentro de família também, dentro na tua família. Você perde tempo com uma pessoa e de repente não é aquela pessoa. É igual aconteceu com Davi, né? Tinha um cá de marmanjo lá. Mas aí Deus falou, não é essa que eu quero aquela que tá lá fora cuidando de gado, fedido lá, suado, é aquele lá que eu quero. Então a gente não tem essa visão, então temos que orar. A igreja tem que orar para mostrar, para não perder tempo com pessoas que não vão dar resultado, né? E aí a gente se sente culpado, a gente fica cansado porque esse tipo de pessoa estressa. Olha, eu sei como tem pessoas aqui que muitas vezes estressa com os mesmos problemas, ela não consegue sair daquele lodo, né? Ela fica sempre nos mesmos problemas e aí você não suporta. Então quando chega uma pessoa com os mesmos problemas, só que enviado por Deus, você já tá cansado. Você já tá sobrecarregado. Aí falta com amor.
Ah, se faltar com amor, vai acontecer isso aqui. Aquele que está de pé acontece para que não caia e vai tombar, né? Porque o Espírito Santo de Deus já não vai estar mais ali. Então o diabo ele vai usar, ele vai fazer esse trocadilho, ele vai colocar pessoas, né, com um problema para tirar a sua energia e para que você não consiga enxergar isso, né? Isso é em várias situações, até dentro da nossa família tem isso também, tá? Então, eu não vou ler Eclesiastes, né? É um livro de sabedoria, né? Mas ele dá esse alerta, né? Da insensatez. É o que eu ia ler lá, depois vocês leem, que é Eclesiastes 10, do 1 ao 3. Então, olha só, o que né? O que traz, né, esse ensinamento? De você realmente ter esta sabedoria, viver essa sabedoria que vem de Deus. Quando ele fala, né, ele começa fazendo um alerta. Ele fala, ó, uma pequena insensatez tem mais impacto que muita sabedoria e honra. Olha, isso é horrível. Porque muitas vezes você tá lá, né, galgando, crescendo, cheio de amor para dar, e o diabo levanta pessoas com os mesmos problemas, pessoa que só vai subtrair a sua energia, a sua força, o seu amor. E você acaba tratando aquela pessoa, perdendo muito tempo, porque ela é usada pelo diabo, e principalmente, estou falando dentro de igreja, porque dentro de igreja tem muito isso, né? Que a pessoa, ela nunca resolve. Vai uma vez, ela manifesta, vai duas, manifesta, e vai uns 500 vezes da igreja, manifesta. Ela tá sempre precisando de libertação, sempre precisando de conselho, ela não anda. Então não perca tempo com isso. Ore, direcione, né? Mas não fique perdendo tempo. Porque é perder tempo. A pessoa não cresce. Deus vai mostrar, por que ela não cresce? Porque ela não tem compromisso. É só dentro da igreja, ela tá ali para tirar sua energia, tá? Isso é em qualquer lugar, qualquer pessoa que prega. Cuidado com esse tipo de gente. Isso pode ser vizinho, tá? Pessoas que você pregou, você mostrou o caminho, você tem um tempo. Olha, eu tive ovelhas comigo, pessoas que eu chamava de ovelhinha, ficou durante 5, 6, 7 anos. Eu só com essa alma. Pensa numa pessoa que investiu. Depois eu abri o olho e falei, pega aí. Essa pessoa não resolve o problema. Já tem mais de 6 anos que eu tô aqui, né? Tanto que deu 7 anos, essa pessoa veio a falecer de Covid. 7 anos eu investindo. Amém, foi salva. Mas teve outra que demorou 5, 6 anos também. Mas depois de 5 anos, 6 anos, saiu da presença de Deus. E olha, perdi foi tempo. Então não adianta. Não adianta. Deus sabe quem vai dar resultado. Então tem pessoas que é para salvação, tem pessoas que é para tirar o seu tempo, tem pessoas que é para pegar aquela dracma, aquela, né, aquela pouquinho dinheiro que Deus entregou ali, pouca conhecimento, aquele pouquinho que ele tem, você pode ter certeza que ele vai encher a igreja. E aí vale a pena, né, dar uns 100 conto para ele e falar, não, vamos ver o que ele vai fazer. Então não é quantidade, não é qualidade. Confie que Deus vai te usar, tá? Mas para isso não deixa ninguém tirar a sua energia, porque quando ele fala que uma pequena insensatez, ela vai ter mais impacto do que a sabedoria e a honra, então aí você tem que pensar, será que eu estou sendo insensato, insensata, né? Você pode até construir um bom nome, você pode crescer, você pode ter muitos seguidores na rede social, né? Construir realmente esse nome, né, ao longo de vários anos da sua vida, né, por atitude sábia, né? Vai ser uma pessoa honrada, tá construindo a casa na rocha, mas lá no final o diabo vai te pegar. E o diabo, ele não vai aparecer de rabo de chifre. Ele não vai colocar uma pedreira para você tropeçar. Ele vai botar um cascalho debaixo do seu sapato, que vai arranhar todo o seu assoalho. E quando você olhar para trás, você falar, não é possível. Aí você vai se dar conta o prejuízo que você teve. Um cascalho, uma pessoinha só, ela pode, né, acabar com o seu ministério. Porque você deu tudo para aquela pessoa. Todo o seu tempo. Ou aquela pessoa pode ser da tua casa, dentro da sua família.
tá? Que não vai dar resultado. E aí aquela pessoa que você pensa que é a ovelha negra da família, você não tá nem aí. E é aquela que você devia estar perdendo seu tempo. Ah, mas esse aqui é afastado da casa do Senhor. Ele tá fora da presença do Senhor. Esse meu irmão, coitado, há 5 anos. Ora só por ele. Ele não precisa mais de pregação. É assim os crentes que tem da igreja. Tem dentro da igreja. De mais de 20, 30 anos. Ah, o dizimo, ela oferta, ela ouve. Mas não é transformada. Né? O próprio Jesus, quando pregava, era assim: primeiro vão pregar. Se não ouvir, eu vou para outro lugar. Eu vou ministrar em outro lugar. Eu não vou perder tempo. Tem pessoas que só querem ver multiplicação de pães. Se não multiplicar o pão, ela vai deixar Jesus falando sozinha e vai embora. Muitos fizeram isso. Então, a gente tem que estar preocupado com pessoas que têm compromisso. Jesus não dava ouvido a essas pessoas, nem a própria família dele, nem os discípulos, ninguém que atrapalhasse ele de pregar o evangelho, porque as pessoas querem bênção, elas não querem o abençoador. Se não tem bênção, não tem multiplicação de pães, não vou terminar, não vou esperar. Então Jesus, quando ele pregava dificultando muitas vezes o entendimento, porque Deus só vai abrir o entendimento de quem quer meditar, de quem quer gastar tempo com ele. Então vamos pensar dessa forma, tá? Porque uma insensatez, ela pode estragar muitos anos, tá? De sabedoria, de honra. E aí entra esse versículo que foi sorteado. Cuidado que você pode cair. Aí quem te derrubou não foi Deus. Foi o diabo que botou essa pedra de tropeço no seu caminho, que muitas vezes são pessoas que não têm compromisso com Deus, tá? Aí ele fala, Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então aí você vê, esse tipo de pregação é o escape de Deus. Mostrando para você, você está cansada? Você não está suportando? Então não é Deus, porque Deus ele fala que ele ajuda nós a carregarmos esse fardo. O fardo é suave, é leve. A gente não está tendo tempo. Gente, a pessoa dorme, muitas vezes deita numa cama, não consegue pensar no seu, né, na sua vida, nem fazer uma oração sincera com Deus. Ela já orou tanto para todo mundo. Quando ela vai orar para ela não tem mais palavra. Ela só chora. Mal consegue dormir à noite. Tá? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então quando a gente lê esse Eclesiastes, a gente vai logo se comparar, né, com a nossa vida. Peraí, será que eu estou sendo insensata? Será que eu vou estragar muito tempo, né, assim, de experiência, né? Porque você pode ter toda a honra do ser humano. As pessoas, mas eles se sentem amados quando eu me entrego, né, de corpo e alma para ajudar. Olha, Deus detesta a hipocrisia. Uma vez eu fazia muito isso. Eu pegava e recebia as pessoas da minha casa e tal. Mas chegou uma hora que Deus falou assim: você não quer mais fazer isso. Você não quer ficar abrindo Bíblia para as pessoas dentro da tua casa. Meu telefone não parava de tocar. Meu interfone não parava de tocar. As pessoas me usavam como se eu fosse uma cartomante, tá? Elas sentavam, eu fiz uma pergunta, abre aí. Eu fiz outra pergunta, abre. Eu falei, eu não aguento mais ser usada, né? Descartada logo depois. Eu tinha que dar resultado, eu tinha que dar interpretação, eu tinha que entrar dentro do problema dela, a partir da hora que ela falava, dá pra você abrir uma palavra pra mim? Então, eu falei, não, Senhor, eu não quero isso. Eu acho o seguinte, eu quero ser conhecida por pregar a tua palavra. Eu não quero ser conhecida como uma cartomante, sabe? Vir me consultar como se eu fosse uma vidente, uma cartomante. Não quero isso mais. Eu comecei a orar, falei seriamente com Deus. Não que eu não possa ser usado dessa forma. Eu sei que Deus me usa tremendamente assim. Com o sorteio da palavra, com seriedade, mas com pessoas responsáveis, que querem realmente, né, crescer. Uma pessoa, não que ela esteja procurando, mas as pessoas só estão procurando profecia. Elas estão procurando uma igreja porque elas querem uma cesta básica, porque elas querem fazer passeios, elas querem ter amigo, e muitos entram na igreja querendo se casar, arrumar namorado ou namorada, né? Elas querem subir no púlpito porque elas querem saber como é que é cantar, né? Tocar um instrumento,
estar numa banda, elas querem ser conhecidas de alguma forma, elas querem estar envolvidas de uma forma social na igreja, sem responsabilidade. Assim são os idosos. Quando eles fazem essas viagens aí, que a igreja, né, promove, né, é uma diversão. Tô indo para Israel, aí faz aquela ponte, né, vai para Israel, isso aqui, passeio lindo, maravilhoso, mas que adianta isso, gente, né? Fazer esse tipo de viagem, se essa pessoa ela vai voltar do mesmo jeito. Então essas igrejas estão promovendo muita coisa, mas no céu ela não entra, porque ela não tem compromisso com Deus e ainda está tirando a energia de quem tem compromisso com Deus. Tá? Então, a própria palavra, ela chega a falar da sabedoria, né? Como se fosse um vidro de perfume, né? Que quando, pode ser muito cheiroso, você exalar o perfume de Cristo, mas se cair uma mosquinha lá dentro, acabou. Você destrói todo o frasco de perfume, né? Aí entra, a sua força é maior do que as armas de guerra. Seu valor maior que o dinheiro, mas pode ser destruído por um pequeno deslize, uma pequena insensatez. Aí, continuando, você vai ver que ele fala isso, né? Você pode ter força, você pode ter pessoas de batalha, de guerra espiritual, né? Ter situação financeira, ter honraria, mas um pequeno deslize, uma pequena insensatez sua, você destrói todo o seu ministério. Tá? Isso é falar, deixa eu ver aqui, acho que onde eu estou falando aqui é 1 Coríntios 5, versículo 6. Acho que eu estou no 5, não estou? Não, eu estou no 8, acho que é 5, tem que andar para trás. Deixa eu ver aqui. Falo 5 assim, ó. Vamos ler, que é melhor. 1 Coríntios 5, 6, ó. Que eu tô até aqui, ó. 5, 6, onde que tá? Ó, o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento, aqui ele fala fermento, eu usei a mosca porque eu fiz um mix aí, né? De que uma mosquinha, quando cai num frasco de perfume, destrói todo o perfume. Aí eu falei da mosca. Aqui já fala do fermento, ó. O orgulho de vocês não é bom. A pessoa fica muito orgulhosa, né? De ter muitas pessoas, né, recorrentes, buscam ela várias vezes com os mesmos problemas, ó. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro, deixa eu ver se é 1 Coríntios Futura, é 1 Coríntios, nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com fermento velho, nem com fermento de maldade e de perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Olha, então ele está falando, ó, para vocês fazerem essa separação. Ele não está falando com as pessoas do mundo. Aí ele fala que ele está falando com as pessoas que fazem parte dessa família da fé, né? Ó, se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulse esses perversos do meio de vocês. Olha que interessante, eu li rápido, mas eu juntei uma coisa na outra, eu vim aqui. Porque eu não sou boa de recitar a Bíblia, eu faço uma confusão danada. Vamos meditar, gente. Deus está mandando vocês não julgarem os de fora, mas julgar essas pessoas que se dizem irmãos, essas pessoas que estão tomando tempo de ministro, mulheres e homens de Deus dentro da igreja, soterrando, né, o pouco de tempo que aquele homem de Deus tem. E você não está suportando. E aí o que acontece? Falta com amor. Se falta com verdadeiro amor, porque o fato de você fazer não quer dizer que você ama. Você vai fazer sem qualidade, sem vontade, sem desejo, com raiva, sem paciência.
E um dos maiores atributos do amor é a paciência, lá em 1 Coríntios 13. Se você faltar com paciência, você falta com amor a Deus. Então não é melhor você falar não com amor do que sim com ódio? Temos que buscar ter essa paciência com pessoas verdadeiramente carentes de Deus, tá? E aí é isso que eu tô falando, a pregação tá indo muito para esse negócio de tempo. Aí eu acho o seguinte, quando eu li 1 Coríntios, né, a gente tem que ter cuidado que esse fermento azedo leveda tudo, estraga tudo, né? Se é aquele negócio que eu falei, que eu citei do unguento, né, do perfume, cai uma mosca ali, você destrói um frasco de perfume. Então tem que ter cuidado com quem você está guardando. Muitas vezes você mágoa de um irmão, você não fala, mas Deus conhece seu coração, você acaba não aguentando mais aquela amizade, aquele irmãozinho que vai sempre na tua casa no final da tarde, né, se queixar, e você não tá aguentando mais. Então você tem que dar um basta, porque aquilo ali tá azedando seu ministério, tá atrapalhando sua vida. Enfim, né, aí entra até Gálatas, não, é Filipenses, né, Filipenses, capítulo 3, olha só o versículo 2, vou achar aqui, eu vou ler para você, né, porque não tem nada assim, não é nessa, eu vou encaixar ele aqui, então não vai ser bem superficial o que eu vou falar, que ele fala assim, ó, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razão para ter tal confiança, né? Que ele era um judeu ortodoxo, né? Ele era uma pessoa realmente legalista, mas você vê, ele se desprendeu de tudo isso e entende que adorar a Deus é em espírito. Mas essas pessoas que estão dentro do templo, elas são circuncisas. Na mente delas, elas entendem que elas estão salvas, que elas são de Deus, mas no coração elas estão afastadas de Deus, tá? E aí elas, é o que Deus chama, né, de cães, né? Não adianta jogar pérola aos cães, chama de cães. Ó, cuidado com esse que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, tá? Porque não adoro Deus em espírito, né? Então o próprio Deus falou, olha, eu não vou tirar dos filhos de Israel para jogar para os cachorrinhos. Se o próprio Jesus falou isso, é porque ele sabia, olha, não, eu vou perder meu tempo contigo. Agora eu vim para o povo de Israel. Mas a humildade da mulher, não sei se foi salva, mas pelo menos ela recebeu o que ela queria tanto, que era a cura, né, da filha. Mas não foi para isso que Deus veio, gente. Não foi para só curar. Olha, Deus ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva e várias outras coisas que Deus fez. Mas aí a gente pergunta, e Lázaro, será que foi salvo? Será que o filho da viúva foi salvo? A gente nunca vai saber. Quem foi Lázaro? Continua a falar de Lázaro? Não sei. Amém. Amigo do Senhor Jesus, Jesus chorou pela falta de fé do povo, mas Deus não veio para ressuscitar e curar, fazer milagres, te dar chave de carro, chave de apartamento. Obviamente, Ele é o Deus da prosperidade, é o Deus que prospera, né? Mas Ele quer primeiro essa comunhão. E as pessoas estão querendo bênção, né? Elas não querem... Olha, eu chego até a ser violenta com essas coisas. Tem pessoas dentro de igreja que quando elas dizimam, elas entendem ou subentendem que ela está pagando pelo seu serviço. Muito triste, mas infelizmente a cabecinha das pessoas trabalha dessa forma. E aí imagina você doando tudo que você tem de melhor, né? Que é o tempo que você devia estar doando para os seus filhos, para sua família. Você está perdendo tempo com esse tipo de ovelha. É claro, Deus fala lá em Romanos 15, né? Que a gente deve, né, viver em paz com os irmãos, né? Mas é isso que eu tô te falando. Não é guardar, você não vai para casa com raiva daquela pessoa, mas você vai saber lidar com essa pessoa. Isso vai te trazer paz. Sabe por quê? Porque o que está acontecendo é que eu já passei por isso, que a minha consciência pesava muito. Meu Deus, eu tenho que dar dinheiro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não sei o que, o irmão tá passando necessidade. É tanto problema que eu falei, gente, mas eu não tenho condições de resolver tudo. Imagina se todo mundo vier na minha porta e pedir miojo, porque é o que eu tenho aqui, eu compro muito miojo para dar para os mendigos, porque eu moro em frente a uma rodovia que tem muitas pessoas andarilhas, pessoas assim de rua, né? Eles já estão acostumados com a minha casa. Chega no inverno assim, pensa numa casa que bomba
Ah, eu posso estar pregando aqui, o interfone toca, meu marido vai lá e dá miojo. Né? Porque quando eu não posso atender, fazer uma oração, porque geralmente eu que entrego, porque eu faço uma oração, eu prego e tem que aguentar, depois que recebe o miojo. Então, mas tudo eles acostumam. Se você ficar nessa algoritmo, nessa vida mecânica, nessa engrenagem, ela não vai suportar. Então, quando eu vou lá fora, ele já sabe, fala, meu Deus, já vem o miojo junto com um monte de coisa, né? Já vem a resenha, porque quando eu vou entregar o miojo, eu já vou lá, ó, tira o boné, se tiver com boné, tira o boné, vou fazer uma oração pra você. Ó, Deus falou isso, pá. Aí depois eu entrego o miojo, então o cara já até desanima, mas geralmente ele é tão danado, olha só, eu até mudei aqui o assunto só pra dar esse testemunho. Os bichinhos são tão danados que sabem que na sexta-feira, geralmente, eu prego. Eles acreditam que estão vindo agora a hora que eu estou pregando. Meu marido que está atendendo. Meu marido não ora, não faz nada, só entrega o miojo, né? Aí é uma comida, vai sustentar somente o estômago. Amanhã eles vão estar com fome de novo. Eles não entendem. Mas aí eu falo, posso fazer o quê, né? Mas eles já estão vindo num horário, olha a esperteza do diabo. Num horário que eles não vão ter imposição de mão, não vão ter uma oração, não vão ter uma palavra. E só vão ter o miojo. E não é interessante para mim que eles acostumem a minha casa como se fosse um supermercado. Eu quero um pão, quero um miojo, eu deixo as coisas no freezer muitas vezes para eles, uma salsicha, uma mussarela, uma coisa para fazer uma coisa rápida, que eu não tenho tempo para ficar em cozinha. Mas geralmente é um miojo, né, que eu entrego. Então, olha só como é que o bichinho é danado. Então aí eu vejo a esperteza do camarada e falo, acabou, miojo para você acabou. Porque se você quer miojo, você vai querer oração, você vai querer palavra. Se você tá vindo num horário que eu estou pregando ou que eu estou ocupado, que você sabe que meu marido chega lá fora e fala, a missionária tá pregando. Aí ele sabe, não vou ter oração, ninguém vai falar de Jesus comigo, não vai ter resenha. Eu só vou ter minha comida e sair fora. Então não é interessante para mim. Eu já vejo que é uma pessoa que está interessada nas bênçãos, tá? Mas enfim, eu vou finalizar, que já tá dando uma hora. Eu vou fechar com Romanos 15, que fala, aí eu vou ir para um outro lado, que eu também não quero ser salgada. Acho que a pessoa tem que ter essa sensatez, esse equilíbrio, né, de ver como deve lidar com a situação. A hora que está sendo um cascalho debaixo do seu sapato, né, uma coisa assim que tá te incomodando, mas é muito sutil. Sabe aquela pessoa que é sutil, igual eu te falei, desse andarilho, que ele vem no dia que eu tô pregando, porque ele sabe que ele não vai receber, né? Não vai receber palavra. Então ele já vem no dia que eu não posso orar, que eu não posso dar a palavra. Porque já é uma esperteza. Parece, a primeira vez, correu, né? Levei de boa, a segunda vez de boa. Falei, mas na terceira, eu falei, ué, Humberto, é o mesmo rapaz? E me perguntei, como é que é a aparência dele? Aí eu olhei pela câmera aqui, mas não deu pra ver direito. Como é que é? É sim, o rapaz, acho que é um tal de Felipe. Aí eu falei, sei. Falei, a próxima vez que vier, você não vai dar miojo. Agora eu vou falar com ele. Porque o camarada já está na comodidade de não me encontrar, achando que aqui é supermercado. Então, existe pessoas que vão trabalhar de uma forma tão sutil que você vai achar que é você que está ficando louca. E isso é o cascalho que pode sair, pode atrapalhar o teu caminhar na presença de Deus, tá? Você pode até cair. Por isso que Deus fala, aquele que está de pé, acautele-se, porque o diabo vai te tentar de uma forma, né? E aí você vai falar, por que está entrando essa tentação e não estou conseguindo passar? A hora que eu tenho que dar meu tempo, a hora que eu tenho que dar minha oração, eu já estou cansada, eu já não estou suportando, já estou sem paciência. Porque ele está trocando, a troca de valores. Você está perdendo tempo com pessoas que não tem mais que perder tempo. Então tem que orar para Deus te mostrar quem são os cães. Que você não deve mais jogar pérola, não deve dar palavra, não deve perder teu tempo. É fermento azedo que vai fermentar, ele vai destruir o pouco de paciência, né, e amor que você tem. Porque ele tá ali para isso, para arrancar o dom, né, o que Deus colocou no seu coração. Você é uma pessoa que tem amor ao próximo, mas vai chegar numa hora que ele vai conseguindo derrubar esse sentimento. Se ele derruba esse sentimento, ele tem poder para te derrubar também. Porque sem o amor olha, amor perdoa muitos pecados, tá? Pensa numa coisa que
Deus, ele se agrada quando você ama. Mas Deus não gosta quando você finge amar. Faz uma coisa para agradar os outros, não fica mal com aquela pessoa. Mas você não está gostando mais de fazer aquilo. Então isso não é amor. Aí Deus coloca como uma obra vazia, né? É obra, mas sem amor não adianta, né? E aí ele vem aqui, vamos ler, se tá passando muito tempo, vamos fechar aqui com 15, né? Romanos 15. Que, ó, fala assim, nós que somos fortes, é para as pessoas que estão fortes, tá? Se tem gente que tá fraco aí, não tem condições, não é para você essa palavra. Fortes, temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Então, é claro, se for para escolher, muitas vezes, a tolice de uma pessoa fraca, você vê que é uma pessoa que não tem sabedoria, a gente suporta, a gente aguenta, né? A gente não vai fazer as coisas, mesmo que nós gostamos de fazer, a gente deixa de fazer para agradar uma pessoa. Mas quando vem tem uma situação que vai te enfraquecer, vai tirar a tua força, aí não, porque aí quem vai ser fraca é você. Não é aquela pessoa que você está ajudando que você diz ser fraca. Muitas vezes ela nem é fraca não, tá? Ela está ali para tirar a sua força. Por isso que ele começa assim, ó, nós que somos fortes. Só que você não está suportando mais o peso. Então, ele está tirando sua força. Então, não é para você. As fraquezas dos fracos, tá? Aí tem que suportar as fraquezas dos fracos. Em vez de agradar a nós mesmos, aí nessa situação. Então, não vamos botar o pé da letra. Temos que entender se essa pessoa está tirando a tua força. Você pode até cair em pecado. Entrou uma maldição dentro da tua casa, né? Porque você não tem mais paciência. Igual eu falo, né? Perdeu a paciência, perdeu o amor. Se perdeu o amor, você perdeu Deus. Tá? Ó, portanto, cada um de nós deve agradar ao próximo, visando o que é bom para o aperfeiçoamento dele. Você vai ver, né? Você vai querer agradar, você vai renunciar, de repente, até alguma coisa que você faz por amor ao próximo, visando o aperfeiçoamento. Mas aí essa pessoa ela não tem aperfeiçoamento, ela não tem crescimento, ela estagnou. Então você não tem que perder tempo com ela. A gente só faz algum sacrifício pelos fracos, pessoas que querem aperfeiçoar em Cristo, né? Tanto que ele continua, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te ofenderam caíram sobre mim. Realmente, ele suportou tudo isso, mas com um objetivo, com um propósito. Agora, com qual é o propósito? Você não vê crescimento, você não vê aperfeiçoamento naquela alma. Ela está te enfraquecendo. Ela não é fraca. Ela é usada pelo diabo para te enfraquecer, para tirar o amor que você tem no seu coração, né? Ó, portanto, tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo proveniente das escrituras mantenhamos firme a nossa esperança. Que Deus que nos concede perseverança e encorajamento, dele também a disposição de pensar unanimemente de acordo com Cristo Jesus, tá? Então, ter a mente de Cristo, a disposição de Cristo, o encorajamento que Cristo dá, tá? A perseverança que Cristo dá. Se tá perdendo tudo isso, a disposição, não tem mais paciência, né? Não tá perseverando mais. Então, peraí, tem alguma coisa errada com essa pessoa. O que ela diz ser fraca, o que você diz, ela não quer ser forte, é diferente. Ela está ali para tirar sua força. Aí até aconselho ouvir aquela pregação toda. Chorar alivia, orar resolve. Que aí vai falar muita coisa ali, mas mais ou menos nesse sentido, de pessoas que estão ali para catalisar a sua energia para te derrubar. Enfim, né, eu acho que foi falado, né, então o conselho final é descansar, Salmo 37, tá, do 1 em diante. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência, ó, paciência em tudo. Descansa, tenha paciência, não deixe ninguém tirar a sua paciência, tá? Aí você lê 37, esse versículo, acho que tá o versículo 7, mas eu acho que lê do 1 em diante que ele tá lá, não sei se é o versículo 7, eu acho que é, né? Então, o que você entende como descansar?
Poxa, você chega em casa, você tem que estar tranquila, você não pode ficar batendo beijo, ficar fala com o marido, e fala com o filho, e fala, ai, nossa, eu não aguento mais aquela irmãzinha, ai, não aguento, não, esquece, coisas, acabou, assunto morreu, não leva para dentro da tua casa problemas da igreja, tá? Então, essa tranquilidade, né, depois desse dia agitado, dessa vida, né, corrida que você teve, cheio de atividade, como é que pode continuar falando daquela pessoa? Então, isso não é amor. E aí Deus vai entender, né, que você não está descansando, que você não está tendo paciência. E geralmente essas coisas, né, quando a gente chega dentro de casa, é que vem aquele monte de problema. Fala, ai meu Deus, aquela pessoa, meu pai, né, ela não age corretamente, ela tá toda errada, e ela quer conselho, ela quer que eu resolva um problema, sabe? Então você tem que descansar. Fale a verdade. Quem ama, fere. Falando a verdade. Tá? Então, a gente tem que dar esse conselho a esses indivíduos, né? Que agem de uma forma incorreta. Então, a gente tem que, muitas vezes, ignorar algumas maldades, porque as pessoas, elas são maldosas, e o diabo dá uma sagacidade para elas nos atingir, que você fica pensando, meu Deus, como é que ela consegue ainda ser vítima? Não tem como nem você provar que ela está sendo maldosa. De tão, sabe, é uma perspicácia, uma sagacidade satânica que aquela pessoa tem, uma maldade do diabo. E ela te atinge e você não tem como nem falar para ela que ela está te atingindo, de tão inteligente que é. Eu sei como é que funciona isso, tá? Então, infelizmente, essas pessoas, elas agem dessa forma, elas têm esse caráter, sabe, didático, uma coisa esquisita, sabe, uma pessoa, ela é ímpia, né, é uma pessoa distante de Deus, é aquela pessoa assim que se considera justa, sabe, essa é a pior pessoa que a gente pode lidar, a pessoa que está distante de Deus, tá, ela é considerada, ela é uma pessoa que todo mundo considera ela ímpia, mas ela acha que ela é justa. Então, esse tipo de gente, ela vai ser usada pelo diabo para te atingir. E aí, você não vai ter como nem falar, meu Deus, mas isso aí é realmente uma pessoa que nasceu de novo, né? Como é que você fica tranquila? Como é que você descansa de tanta atrocidade dessas pessoas, né? Mas aí entra aquela sabedoria, ter uma sensatez para que não estrague a tua vida, o teu ministério. Melhor você falar a verdade. É complicado, né? Se você não consegue falar a verdade porque essa pessoa se acha justa, né? Não tem como você falar para ela que ela está errada, não tem... sabe aquela coisa, a pessoa faz a coisa certa de forma errada e você não tem como explicar para ela que aquilo não é o momento, que aquilo não é daquele jeito, não tem como, ela não tem sabedoria para entender, então se afasta. Fala, irmã, eu vou orar pela sua causa, tá? Mas a gente não vai falar mais sobre isso. Eu vou orar e Deus vai te dar sabedoria para tomar a melhor decisão, tá? Esse é o nosso papel de cristão, tá? Confia no Senhor, faz o bem, né? Mas cuidado com essas pessoas que são muito difíceis de lidar, tá? É uma situação complicada, principalmente nesse meio tempo assim, né? Que você tem que ceder tempo para pessoas que realmente necessitam do seu carinho, né? Do seu amor. E aí tá absorvendo, tá tirando a sua paciência. E aí Deus tá te colocando outras provas e você não tá passando. Porque você tá entregando muito para uma pessoa que Deus já mandou para, né? Essa é a maior dificuldade que nós temos, tá? É de descansar no Senhor. E aí fica remoendo, e aquilo traz ansiedade, aquilo dá queda de cabelo. Meu Deus do céu, é gastrite. Pensa, a ansiedade, muitas vezes o diabo me colocava de uma forma assim, tão estressada. Como eu perdi cabelo, como eu tinha problema, eu tinha labirintite. Ainda de vez em quando tem labirintite, crise séria por causa disso, tá? Mas a gente tem que descansar. Não consegue dormir. Como é que dorme? Não dorme, né? Deus vai sondar o seu coração, Ele vai compreender o que você está passando e vai ver, né, que você está sendo sensato. Então não se culpe, porque não é Deus que está te julgando, é o diabo que está te acusando. Ele quer arrancar um pouco
sabe? De tempo que você tem. E aí, tirando a tua qualidade, muitas vezes é melhor você dar pouco tempo para aquela pessoa com qualidade do que entregar muito tempo sem qualidade, com raiva. E isso vai contar, né? Aí ele vai ter acesso para te derrubar, para destruir. Tá? Então tem muita coisa, mas eu acho que a parte mais, eu não sei, eu ainda vou ouvir essa pregação, né? Na verdade, eu não falo pregação, eu falo mais um conselho, né? É assim que Deus me usa nas ministrações. Não sei com quem eu tô falando diretamente ou indiretamente, mas a gente tá vivendo isso aí. A gente tem que agradar o Senhor, não agradar o homem, tá? Deus fez tudo pelo homem, né? Se prejudicou, né? Mas isso que eu tô te falando, a gente tem que fazer por pessoas realmente que querem se santificar, querem se aperfeiçoar. Deus, quando ele entregou, né, a sua vida, ele fez isso pelo mundo, tanto pelo gentio quanto pelos judeus, né? Pelos publicanos, por todos, né? O ímpio, o justo. Então, ele sabe que a pregação tá aí, mas nem todo mundo vai aceitar a pregação, nem todo mundo vai ser salvo. Então, assim, tem pessoas dentro da igreja, dentro da nossa família, tem pessoas né, dentro da nosso bairro, nosso condomínio, tá? Nem todo mundo vai tirar um pouco de paciência que você tem. Então, é isso aí, tá? Faça as coisas com amor, faça as coisas para Deus, e aí o resto não interessa, tá? As pessoas que te julguem é problema dela, tá? Olha, gente, eu vou encerrar, tá? E eu acho que é isso que Deus tem para hoje, que sirva, né, para nós no dia a dia, durante a semana, essa ministração que venha ficar ecoando na nossa mente aí, Deus falando, né? Aí eu abri aqui, eu sorteei, tá? Agora, Gálatas 6, versículo 7, ó. Não é boa a colheita de quem semeia a maldade. Semeie o bem e a sua colheita será de benevolência. Semeie paz e ela não lhe faltará. Semeie amor e o seu coração estará alegre. Olha, eu sorteei agora, hein? No livrinho aqui. Então é isso, segue esse caminho, semeie coisas boas. Se o camarada, né, não fica preocupado que ele está semeando, não, tá? Porque o ímpio pode não estar colhendo agora, mas ele vai colher. Amém? Então, ó, Deus abençoe, gente. Até a semana que vem, se assim Deus permitir. Aí, quem for receber essa ministração, que a maioria aqui é áudio, né? Que eu entrego, tem que editar, tem que diminuir esse áudio aí, que não gosto muito que passe de 1 hora, não. Porque quando passa de 1 hora, fica difícil para entregar no WhatsApp. Então, eu tenho que editar, tenho que diminuir, tirar a qualidade. É muito ruim, né? Então, eu não gosto, não. Mas, enfim, eu deixo Deus me usar da forma que Ele quer. Mas enquanto eu não entender o mistério, eu vou falando, tá? Mas quem for receber, aí vai escrever. Vai escrever, né? A pessoa que gosta de compartilhar. leilalima.com para ouvir as ministrações antigas. Ou missionária Leila Lima, tá? Esqueci da novidade, né? Eu abri um canal agora, tá vazio, tá? Mas estou criando música, fazendo letra de música. E tô compartilhando, tá? O nome desse canal é radio.leilalima.com, tá? Até brinco, aí lascou. Porque, é claro, a gente tem que usar um pouco de tecnologia, né? Para colocar essas letras na música, tá? Aí vai lá visitar, acho que vocês vão gostar. É curtinha, geralmente é 4 minutos. Eu tô usando mais, né? Para que venha divulgar o canal de pregação. Então as pessoas gostam demais de música, gente, eu também gosto muito, mas vou ser sincera, o que vai trazer, né, crescimento espiritual é pregação, é palavra. É bom cantar, mas vou ser sincera, muitas vezes é muito melhor usar um aí lascou do que ouvir muitos cantores aí que não estão na presença de Deus. Olha, vou ser sincera, aqui na minha casa eu seleciono muito quem eu vou ouvir. Porque hoje estou na presença de Deus, amanhã não. Então é mais maldição do que bênção. Então tem que ter muito cuidado. Os que se dizem levita, né? E que estão aí cantando para o Senhor. Hoje em dia, infelizmente, os púlpitos estão virando mais palco. As pessoas querem mais glamour. Eles não estão muito preocupados em adorar a Deus. Então eu criei esse canal. As letras são minhas, tá? Eu estou colocando as letras da música, mas geralmente a música é assim de 4, 5 minutos, é curtinha,
tá? Mas eu acho que vocês vão gostar, bem profunda. Eu tenho orado e Deus tem me movido nesse sentido. Aí abri. Aí você vai lá escrever isso. radio.leilalima.com. Aí vai lá pro canal, se inscreve lá, tá? Pode compartilhar as músicas sem problema nenhum. Tá bom? Mas eu vou estar sempre entregando para vocês. Aquilo ali é mais para arquivar, porque eu gosto de mandar pregação, eu quero mandar pregação junto com um videozinho de música, porque as pessoas gostam, tá? E música é uma coisa que tem que ter muito cuidado, porque, gente, a gente não pode ficar baixando música dos outros, a gente tem que pagar, tá? Geralmente é vídeo, música a gente não pode ficar compartilhando. E essa aí você pode compartilhar, você não vai estar pecando. Tem que ter cuidado, tá? Até para baixar uma música tem que saber. Você tem que pagar, não é assim não, tá bom? Mas enfim, isso aí deixa para outra pregação, tá? Deus abençoe, até semana que vem. Beijo.